Nós somos aquelas qualidades que nós possuímos, mas também nós somos aquelas qualidades que nos faltam. Nós somos aquilo que nos sobra e também aquilo que nos falta. Nós somos luz e também nós somos sombra. Mas parece que é muito mais fácil para nós nos conectar com os aspectos positivos, funcionais e luminosos do nosso ser. E enquanto isso, nós não permitimos ou nós escondemos aqueles aspectos que eles não são socialmente bem vistos, que são exatamente nossas sombras. E a nossa dificuldade de trabalhar e assumir as nossas sombras é que dificulta que mais luz ela possa aparecer na nossa vida. É essa dificuldade que não permite que a nossa presença ilumine mais ambientes e mais vidas. Parece que quanto mais nós fugimos das nossas sombras, mais elas nos perseguem. Mas onde estão essas sombras exatamente? Talvez nós não afirmamos, eu sou uma pessoa que tem muita raiva, mas poderia ser mais fácil para nós reconhecer que alguma coisa nos irrita. A atitude de alguém, a voz de alguém, a decisão ou a postura de uma outra pessoa que pensa diferente de mim. Então é interessante pensar qual é a grande diferença entre a raiva que alguém manifesta e uma inofensiva irritação. Não é acaso a mesma coisa? Não é a mesma coisa em graus, em intensidade distintas? E quando nós observamos que alguém está tendo sucesso em aspectos que se supõe nós dominamos, nós fazemos muito melhor que essa pessoa, e nós ficamos indignados. Nós damos esse nome. Estou indignado. Eu estou com inveja. E é difícil assumir isto. E também existem algumas coisas que eu menciono para os outros. Eu tenho muita precaução com relação a isso. Claro, eu não vou dizer, eu tenho muito medo disto. E se bem é verdade que a precaução é algo interessante, é algo útil, eu tenho que saber reconhecer quando, na verdade, o que domina o meu ser, o que me impede a aproximação ou o caminhar em determinada direção, ele está sendo motivado pelo medo. E quando eu consigo reconhecer a raiva, a inveja, o medo ou algumas outras características que eu considero como menos favoráveis ou como as sombras, é só nesse momento que eu posso começar a trabalhá-las. Da mesma forma, quando diante de uma postura, depois de ter manifestado determinada posição, e alguém me questiona, eu digo, a gente tem que ser forte nas nossas posturas. E talvez seja difícil para mim assumir que eu estou sendo arrogante, egocêntrico. Mas então eu uso essa roupagem de ser forte, de ter uma postura firme, que é algo interessante também. Mas eu devo reconhecer a diferença entre uma postura firme e uma atitude arrogante, egocêntrica. Eu posso manter a minha postura. É o meu direito ter essa opinião, tomar essas decisões, seguir esse caminho. Mas quando eu, em posse dos meus direitos, eu critico as pessoas que tomam um caminho diferente, têm uma postura diferente ou têm decisões que destoam muito da minha, que é a correta, obviamente. E essa é a postura arrogante, egocêntrica. É difícil reconhecer as nossas sombras
Eu não diria que é difícil, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu diria que nós precisamos sair dessa espiritualidade cor-de-rosa e pré-fabricada e entender que espiritualidade é olhar para nós como um ser integral, que tem vários aspectos para melhorar, que tem talentos a serem explorados e utilizados, mas que nós não podemos continuar a nossa jornada evolutiva fugindo de aspectos tão importantes. E talvez o primeiro que nós precisamos fazer para nos aproximar das nossas sombras é nos afastar das ideias equivocadas que muitas doutrinas, muitas religiões, muitas escolas filosóficas, elas têm semeado no nosso interior, de que aquilo que é negativo deve ser escondido, que as nossas sombras elas devem ser evitadas. E essa ideia de que nós somos luz, e é interessante, nós somos luz, isso é parte do conhecimento, mas nós também somos sombras. E quando nós nos aproximamos a essas sombras, com o intuito de aprender, com o intuito de descobrir qual a função que ela cumpre na nossa vida, então nós giramos uma chave. Nós descobrimos que, na verdade, essa sombra cumpria um papel. Ela escondia um talento. Então, quando nós nos aproximamos às nossas sombras, não com culpa ou vergonha, mas sim com o desejo de entender qual a função que ela cumpre, nós podemos transformá-la. Então, nós fazemos com que a sombra se transforme em um aliado. Porque é quando nós colocamos luz nas sombras que elas desaparecem. Não quando nós simplesmente as ocultamos. Nós deixamos que ela fique lá atrás, sem nenhum protagonismo na nossa vida. Obviamente que na nossa sociedade as pessoas preferem ouvir sobre as coisas bonitas. E porque as pessoas elas gostam de escutar somente as coisas bonitas, nós evitamos abrir a caixa de Pandora. Nós evitamos mencionar que nós temos inúmeras sombras e muitas oportunidades de melhora. Mas a última reflexão que eu deixo nesse vídeo é a seguinte: você quer viver a sua vida para a sua evolução? Ou você quer viver a sua vida aparentando aquilo que os outros querem ver?